Obrigado, cara. Eu vou multiplicar essa desigualdade pelo inverso desse número aqui, ó. Eu vou multiplicar por 2 sobre seno de x. E como o x está no quadrante 0π sobre 2, vamos dizer assim, no intervalo 0π sobre 2, quadrante não, o seno de x é positivo, então esse número é positivo. Quando eu multiplicar por esse número, a desigualdade permanece, porque esse número é positivo. Mas como é que fica a desigualdade? Como é que fica? Isso aqui por 2 vezes sobre seno de x, fica quanto? Fica 1. Menor do que? Isso aqui multiplicado por 2 sobre seno de x. X sobre seno de x. Olha o seno de x sobre x quase aparecendo. Isso aqui é menor do que? Multiplica aquilo lá por isso. Fica o quê? 1 sobre cosseno de x. Então, para todo x aqui, você tem essa desigualdade. Entendido? Que eu multipliquei por 2 sobre seno de x. Daí, aí vocês já viram aqui comigo. Uma desigualdade de números positivos. Quando eu inverto, o que acontece com a desigualdade? Quando eu inverto os números, a desigualdade inverte. Ou seja, você vai ficar com 1 maior do que o seno de x sobre x, maior do que o cosseno de x. Ou seja, o cosseno de x é menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. Quase acabou. Porque eu sei que pelo menos se o x tender a zero pela direita, e importante observar que o teorema do confronto, ele também permanece válido para limites laterais. Ele é válido até quando o limite é mais infinito ou menos infinito, e está lá nas notas, as explicações, tá? Então, você tem isso aqui. Mas eu quero provar que esse limite é 1 com x tendendo a zero. Então, tem que ser com x tendendo a zero pela direita e com x tendendo a zero pela esquerda. E a desigualdade aqui é só para x positivo no intervalo 0π sobre 2. Mas isso é só um detalhe. Por quê? Bem, vamos ver o que eu demonstrei. Eu demonstrei que para todo x nesse intervalo, essa desigualdade é válida. Você está trapaceando o limite para poder aparecer o que você quer. É. Não, eu estou modificando a desigualdade para aparecer o que eu quero. Se o confronto é trapaceado, o limite não existe. Bem, agora vamos provar a desigualdade do outro lado. Então eu vou desenhar de novo, né? Só que para o outro lado, eu vou fazer... Não precisa não, ó. Porque é o seguinte, ó. Dado x no intervalo menos π sobre 2, 0, tem-se, olha esse tem-se horrível para enfatizar, o português fica triste, mas eu acho que vocês entendem. Onde é que está o menos x, hein? Presta atenção aqui. Se o x está nesse intervalo, aonde está menos x? Se o x está aqui, onde é que está o simétrico de x? Está no intervalo 0π sobre 2. Ora, mas aí a desigualdade vai valer para o menos x. Logo, o que é que você conclui? Você conclui que o cosseno de menos x é menor do que o seno de menos x sobre menos x, porque eu estou fazendo a desigualdade para menos x. Essa desigualdade vale para todo número real x no intervalo 0π sobre 2. Então ela vale para o número menos x com x aqui dentro. Isso aqui é menor do que 1. Isto é, quem é o cosseno de menos x? Cosseno de x. Quem é o seno de menos x? Dividido por menos x. Que é menor do que 1. Então acabou. Tá? Daí, disso tudo, você tem que o cosseno de x
é menor que o seno de x sobre x, que é menor do que 1, qualquer que seja o x, no conjunto, menos π sobre 2, 0, união, 0, π sobre 2. E isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita do zero, na qual o cosseno é menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. Aí eu posso aplicar o quê? Teorema do confronto. Por quê? Porque o limite do cosseno de x, quanto é o limite do cosseno de x com x tendendo a zero? Quanto é? Qual é o limite do cosseno? O cosseno é uma função contínua. Então, quem é o limite do cosseno de x com x tendendo a zero? É 1. O limite da constante aqui é 1. Então, o que está no meio? Entendeu? É o teorema do confronto. Vamos só escrever. Como o limite do cosseno de x com x tendendo a zero é o limite da constante 1 com x tendendo a zero, que é 1, tem-se pelo teorema do confronto que o limite do negócio que está exprimido no meio dos dois é 1 também. Como o limite Acaba desse tamanho, não sabe ler. Tá? Como é que prova que 0,9999 é 1? Fala esse ouviu. Isso é séria, tá? Você vai aprender no cálculo 2. Deixa chegar lá no cálculo 2. Você passar, você vai... Então estude. Estude que você vai ver no cálculo 2. Aí começa a adicionar o somzinho no radinho. Ou seja, limite com x tendendo a zero do seno de x menos seno de zero sobre quem? Sobre x menos 0 é 1. Daí, né? Portanto, o seno é diferenciável em zero e a derivada do seno no zero é quanto? É 1. Pronto! Entendeu, LG? Pronto, agora vamos a outra proposiçãozinha. A função cosseno, aí é um corolário, viu? Não é nem teorema, porque agora é corolário. É consequência imediata disso aí. Corolário, não é coloral não. Corolário, tá? É diferenciável no zero e a derivada do cosseno no zero é 0. Ou seja, o que é a derivada do cosseno no zero? É o limite cosseno de x menos, que é 1, dividido por x menos 0, que é x. Isso aqui é 0. Tá bom? Vamos lá. Vamos vacinando e vai passando aí, meu querido. Então. Vamos lá. Como é que eu demonstro essa daqui usando a anterior? Limite fundamental da trigonometria. Tá aqui, ó. É esse limite aqui. Limite é 1. Então não esqueça disso. Não, você multiplica pelo cosseno de x mais 1.
Ó, olha aqui, ó. Limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos 1 sobre x. Isso aqui é uma indeterminação, porque o numerador tem limite zero. Cosseno de x tem limite 1, numerador tem limite zero, denominador é uma indeterminação. Como é que eu saio dessa indeterminação? Algum problema? Então, o limite com x tendendo a zero de quem? Aí eu faço o seguinte, ó. Não vai alterar nada na função. Eu vou multiplicar pelo cosseno de x mais 1 dividido pelo cosseno de x mais 1. Por que eu faço isso? Porque eu quero que apareça aqui o limite fundamental para eu usar. Aí isso aqui vai virar o quê? Vira o limite com x tendendo a zero de quem? Do quadrado do cosseno menos o quadrado de 1. Diferença pela soma. Diferença dos quadrados. E embaixo fica x vezes o quê? Cosseno de x mais 1. O senhor vai usar a equação fundamental do cálculo? O limite fundamental do cálculo. Desculpe, limite fundamental do cálculo não, macho. Tu tá me atrapalhando também. Limite fundamental da trigonometria. É isso mesmo. Aquela equação da trigonometria lá que é equação ao quadrado. Sim. Ali a identidade. Tá certo, ali. Ali a identidade fundamental da trigonometria. Tá? Então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero. Agora, pela identidade do LG, conhecida como identidade fundamental da trigonometria, quanto é o quadrado do cosseno menos 1? Menos o quadrado do seno. Então fica menos o quadrado do seno dividido por quem? Por x vezes cosseno de x mais 1. Beleza? E agora eu distribuo para usar que o limite do produto é o produto dos limites. Como? Assim, ó. Isso é o quê? Isso é o limite com x tendendo a zero de quê? De menos seno de x sobre x, ó, vou distribuir, vezes o quê? Vezes o seno de x, vezes 1 sobre cosseno de x mais 1. E aqui eu aplico que o limite do produto é o produto dos limites. Os três limites são reais, isso aqui fica menos. Limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero? 1. Já foi provado. Limite do seno de x com x tendendo a zero? 0. É o seno de zero, que é 0. E esse limite aqui com x tendendo a zero? Cosseno de x com x tendendo a zero tem limite 1, fica 1/2. Então isso aqui dá 0. Então, daí... Qual é a conclusão? O cosseno é diferenciável em zero e, né? E, porque isso aqui é esse limite, ó. Tá certo? É a derivada do cosseno no zero. Tá certo? Tá? É diferenciável no zero e, não esqueça, ó. Daí, isto é, limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos o cosseno de zero, porque esse 1 é o cosseno de zero, dividido por x menos zero, isso é igual a zero. Daí, a função cosseno
é diferenciável no zero, valendo que derivada do cosseno no zero é quanto? É zero. Bem, e esses dois limites, esse aqui, que é consequência daquele, e em verdade, se você demonstrar esse primeiro, aquele é a consequência desse. Mas é mais simples para conversar por aqui. Esses dois limites são fundamentais para você ter a diferenciabilidade das funções. Ou seja, tudo parte daqui, tá? Veja, por que parte daqui? E agora vamos à próxima proposição. A função seno é diferenciável e a derivada do seno é o cosseno. Então, proposição. Demonstrar. A função seno é diferenciável e a derivada do seno em x é o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Tá? Lembrando, ó, a derivada de uma função em x é o limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x sobre u menos x. Mas eu não vou usar essa caracterização da derivada aqui. Eu vou usar o seguinte, eu vou fazer a mudança de variável. Você lembra que com u tendendo a x eu posso chegar e chamar isso aqui de S. E aí eu mudo, né? Faz uma mudança de variável e a derivada ela fica, portanto, o limite de S com S tendendo a zero, de quem? De f de quem? X mais S menos f de x sobre S. Porque se o S é u menos x, com u tendendo a x, S tende a zero, e o U é quem? O U é x mais S. E pode porque com u tendendo a x, o S tende a zero, tende mesmo, porque o U nunca é x, tá? O S tende a zero e aí vai a mudança. E é isso que eu vou usar essa caracterização aqui para calcular, ver se tem derivada em todo ponto x. Então, vou pegar um x no domínio da seno. Quem é o domínio do seno? Quem é? É os reais. Então, prova. Lá, prova. Dado x real, vamos ver quem é o limite com S tendendo a x. Vou pegar U, viu? Do seno de x mais U menos o seno de U dividido por U. Pegar assim. Por que eu vou usar essa e não uso essa de cima, professor? Porque eu tenho a fórmula do seno da soma. Senão eu tinha que usar outra fórmula, tinha que demonstrar outra fórmula para usar, coisa que eu não quis fazer. Então vamos por aqui. Tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o limite com U tendendo a x. Que eu vou usar esses dois limites. Eu vou usar esse limite aqui e esse. Tá? Quem é o seno de x mais U? Me diga. Hã? Quem é o seno de x mais U? Seno de x, cosseno de U, mais o quê? Seno de U
cosseno de x. Ou cosseno de x, cosseno de quê? Cosseno de x, seno de u. Menos seno de u. Isso aqui dividido por u. Tá aí. Agora, diga. Aonde? Opa, desculpe. É, tá certo. Eu mudei exatamente. Obrigado. É com u tendendo a zero. Obrigado. Agora vocês entendem. Tá? Porque exatamente. Eu vou fazer o u tendendo a zero, porque x mais u tende a... É u tendendo a zero. É menos seno de u mesmo? Hã? É menos seno de u? Não, é menos seno de x. Tá errado aqui, ó. Menos seno de x. Obrigado. Erro meu. Então tá aí. Então diga. Encerre.